Graça e paz. Eu sou o reverendo José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos dando início ao estudo da revista Nossa Fé. Título do trimestre: Gente que deu glória a Deus. Lição número 1. História turbulenta, final feliz. José, a presença de Deus e os seus propósitos redentivos. Texto bíblico a ser lido: Gênesis 39 até 50. Introdução. O cosmo não é fruto de uma sucessão de acontecimentos sem razão nem direção. A história do mundo não é como um carro desgovernado descendo a ladeira. A soberania de Deus significa que Ele está ao volante. Sabe aonde quer chegar e chegará, porque cada aspecto da existência do cosmos, macro e micro, foi criado e segue sustentado por Ele, com vistas à consumação do seu plano redentor. A história de José nos mostra que a direção de todos os eventos está nas mãos de Deus. Apesar de tantos infelizes acontecimentos, as promessas divinas caminham segundo o seu propósito de salvar o seu povo. Ao compreender esse atributo de Deus, José o glorificou dizendo aos irmãos: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Tópico 1. As narrativas e a soberania de Deus. As narrativas, estilo literário comum no Antigo Testamento, diferem dos textos legais, dos oráculos proféticos e das poesias dos salmos. Notamos nas narrativas o atributo da soberania de Deus, vendo a ação divina nos eventos cotidianos. Tudo se encaminha para o cumprimento do seu propósito. E é precisamente isso que vemos na narrativa sobre a vida de José. Iniciando em Gênesis 37, esse relato é marcado por altos e baixos, entrelaçados principalmente aos episódios da vida de Jacó e de Judá. Filho predileto de Jacó, Gênesis 37, 1 a 4, José desperta ciúmes nos irmãos. O drama familiar se agrava quando José conta um sonho, cuja interpretação era que um dia ele reinaria sobre sua família. Gênesis 37, 5 a 11. O ódio se intensifica e os irmãos planejam assassinar o rapaz. Mas, afinal, José é apenas, entre aspas, vendido como escravo. E Jacó é levado a crer que seu filho predileto fora morto por animais selvagens. Gênesis 37, 29 a 35. Após o emblemático capítulo sobre Judá, Gênesis 38, Moisés continua a narrativa sobre José, Gênesis 39, que tem o desafio de recomeçar sua vida longe do conforto do lar, agora como um insignificante escravo nas terras do Egito. Apesar da aparente desconexão, a justa posição dos capítulos 37 a 39
representam um dos maiores e mais brilhantes arranjos literários do Pentateuco. Confira Alter, A Arte da Narrativa Bíblica. Quando lidos com cuidado, percebemos que José figura como uma espécie de antítipo de Judá. Enquanto Judá facilmente cai na armadilha de Tamar, Gênesis 38, 12 a 19, José resiste ao assédio da esposa de Potifar. No início do capítulo 39, o narrador insere um breve comentário para manter o leitor focado naquilo que realmente importa. Abre aspas. O Senhor era com José. Gênesis 39, 2. O Deus da aliança estava de modo soberano, providencial e ativo, conduzindo a vida daquele jovem descendente de Abraão. Tópico 2. José na casa de Potifar. No Egito, as habilidades administrativas, a integridade e seriedade do seu trabalho levaram José a ascender de um escravo comum a mordomo-chefe da casa de Potifar, que era um alto comandante da guarda egípcia. Gênesis 37, 36. Mas o que parecia uma história de sucesso e superação, apontando para um final feliz, se transformaria em mais uma humilhante história de José. A mulher de Potifar o acusou de assédio sexual. O que vinha acontecendo, porém, era o contrário. Solteiro, bem-sucedido em seu trabalho, formoso de porte e aparência, Gênesis 39, 6, José era assediado diariamente pela patroa. O modo como ele lidou com essa situação e respondeu ao convite para o sexo fácil é digno de atenção. Abre aspas. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fecha aspas. Gênesis 39, 9. José sabia que ceder significaria não apenas uma traição à confiança do patrão, não apenas uma afronta à aliança do casamento, conforme Êxodo 20, 14 e 17, e desrespeito ao próprio corpo. Acima de tudo, tal traição seria, assim como todo pecado, uma afronta ao próprio Deus. Veja Salmos 51, 4. A mulher era insistente, mas José era resistente. Gênesis 39, 10. Então, certo dia, ela fez uma investida mais audaciosa e definitiva. De novo, José não cedeu e fugiu. Humilhada e furiosa, a mulher de Potifar o acusou, e ele foi preso em virtude de um erro que não cometeu. Gênesis 39, 11 a 20. Então, outra vez, o narrador chama a atenção do leitor com uma frase que serve de transição para o próximo episódio da história do jovem hebreu. Abre aspas. O Senhor, porém, era com José. Gênesis 39, 21. Essa pequena frase tem mais importância do que imaginamos, pois ela nos lembra de que a Escritura é a revelação de Deus acerca de si mesmo. As histórias bíblicas não são sobre personagens modelo,
mas sobre Deus. Acima de tudo, o Senhor está nos ensinando quem Ele mesmo é e como conduz a história do seu povo. Portanto, a razão por que José foi capaz de dizer não a tão poderosa tentação foi a ação divina. Assim como a presença de Deus com José foi a causa de seu sucesso profissional, igualmente, a graça do Senhor capacitou José a glorificá-lo, dizendo: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A fidelidade ao Senhor pode trazer dolorosas consequências. Assim, aprendemos que Deus é glorificado quando trabalhamos com competência e zelo. E Deus também é glorificado quando deixamos claros nossos valores e teologia. Não damos ouvidos a convites tentadores e fugimos do pecado. 1 Coríntios 6:18, 2 Timóteo 2:22. Em resumo, em meio à tentação de uma aventura irresponsável, José falou, resistiu, fugiu e sofreu as consequências. Tudo isso pela graça e para a glória de Deus. Tópico 3. José e seus irmãos. O grande encontro. A tentação agora para o jovem hebreu era pensar que Deus o abandonara. Mas, no calabouço, Deus também reina soberano. A humilhação de José ali precedeu sua exaltação. Esse caminho da ruína à glória se viu no modo como o Senhor usou para proclamar não apenas condenação, Gênesis 40, 16 a 20, mas também salvação, Gênesis 40, 9 a 15. A notícia de que havia no calabouço intérprete de sonhos chega a Faraó, precisamente quando o monarca precisava de alguém com esse dom. Gênesis 41. Deus fez José saber o que iria acontecer. Por isso, suas palavras foram fundamentais para o Egito se preparar, estocando mantimento preventivamente para enfrentar um grande período de escassez. José se tornara, então, uma das mais importantes figuras do Grande Egito. Gênesis 41, 43. Definitivamente, Deus não abandonara aquele jovem, descendente de Abraão, tanto na humilhação quanto na exaltação, o Senhor estava com ele. A essa altura da narrativa, está muito claro que Deus estava no controle. Talvez, todavia, não tenha ficado claro para onde Deus estava conduzindo todos os acontecimentos. Os últimos capítulos de Gênesis, então, elucidam que o propósito de Deus era uma grande obra de redenção. Em primeiro lugar, por meio de José, Deus proveu alimento e sustento para o seu povo. Os 7 anos de fome revelados no sonho ao faraó, interpretados por José, assolaram o Egito e as nações vizinhas. Porém, apenas o Egito havia se preparado para tamanha calamidade. A nordeste dali, Jacó e os irmãos de José passavam fome e necessidades tão extremas
que certamente os levariam à morte. Gênesis 42, 2. Eles então resolveram ir ao Egito comprar comida. No Egito, eles se ajoelharam diante do grande administrador das riquezas agrícolas do Império Egípcio. Naquele momento, eles não reconhecem que, na verdade, estavam curvados diante de José, exatamente como há poucas décadas o sonho dele havia predito. No final dessa história, a escassez daria lugar à abundância, e a família de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, seria preservada. A manutenção dessa família não é tema de pouca importância nessa narrativa. Afinal, estamos falando da continuação da família de Abraão e do povo de Deus. Ou seja, por meio de José, Deus mantém viva a aliança e a promessa feita ao patriarca. Gênesis 12, 1 a 3, 22, 15 a 19. Deus usou toda essa situação para trazer redenção para relacionamentos quebrados. O reconhecimento da soberania de Deus foi o que arrefeceu o quase inevitável desejo de vingança e fez José ver que a providência divina às vezes tem um gosto amargo em nossos lábios, mas é sempre doce ao nosso coração. Seu reencontro com seus irmãos é dramático e emocionante, e até que José se revele a eles, um complexo enredo se desenvolve. José inicialmente mantém segredo e envolve seus irmãos em uma trama que, em certa medida, toca feridas, ainda abertas, do passado. No último capítulo de Gênesis, o escritor volta a focar um pouco em Judá e Jacó. O patriarca, depois de perder José, havia escolhido outro filho predileto, o caçula Benjamim. José, governador do Egito, forja uma situação que coloca a vida de Benjamim em risco. Mas Judá se dispõe a morrer à morte do irmão caçula, para que este continue vivo e, dessa forma, não trazer uma tragédia repetida sobre a vida de seu velho pai. Finalmente, José revela sua identidade, Gênesis 45, 1 a 5, e discursa emocionado sobre os propósitos de Deus. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. José, então, traz toda a sua família para o Egito. Ainda havia mais emoção guardada para o fim e para a conclusão redentiva dessa história. Depois de algum tempo, Jacó morre. Com isso, os irmãos pensam: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Mas, pela graça de Deus, José o glorifica com a percepção da perspectiva divina para todos aqueles eventos. Abre aspas. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 15 a 21. Conclusão. Na pintura impressionista, algumas pinceladas são tão estranhas
que parecem acidentais, um descuido do pintor. Quando, todavia, olhamos de longe, notamos que todas elas compõem a cena pretendida pelo artista. Ao narrar a história de José, Moisés nos permite olhar o quadro bem de pertinho, notando as limitações e imperfeições de todos os personagens. Ao final, é justamente José que nos ensina que essa história precisa ser vista em uma perspectiva mais ampla. Abre aspas. Não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Somente um Deus soberano seria capaz de administrar relacionamentos quebrados, dramas familiares, tentações, condenações injustas, calabouços e crises humanitárias de proporções globais, a fim de promover a redenção de seu povo. Gênesis começa com um majestoso relato da criação. Segue-se em Gênesis 3 o cenário da tragédia cósmica da queda. Mas a tônica final do livro é bem diferente. À medida que a revelação progride e se expande nas Escrituras, fica cada vez mais claro que Deus está no controle de tudo, conduzindo a história para a redenção final de seu povo, por meio de Jesus Cristo, aquele a quem José, Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, apenas prefigurava. Eles glorificaram a Deus, é o tema desse trimestre. Veremos em cada lição como um ser imperfeito fez isso pela graça divina e o que aprendemos sobre Deus nesse processo. Como você tem glorificado a Deus? Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz e até a próxima!